Ótimo sabadão, galera. Boa noite, meu amigo João Dornelas. Hoje estamos aqui com a doutora Milena, né? Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e vamos aproveitar hoje aqui a doutora. Ela trabalha muito com conflitos, né? Condominial. Exatamente. Então, doutora, o que tem pegado mais aí nessa área? Boa noite a todos, eu agradeço pelo convite, agradeço por estar aqui hoje, falando de um tema tão importante e recorrente na nossa sociedade, que é o direito condominial e a sua vivência, né? Hoje, o que mais tem pegado sobre a questão de convivência condominial é questão de barulho e da área comum. De lazer, né? Isso. Piscina, quadra, churrasqueira, é o que gera os maiores conflitos hoje da área condominial. Mas qual seria o pivô? Porque, deixa eu melhorar a minha pergunta, né? Qual seria o pivô? Porque, vamos lá, a churrasqueira, se for uma só no condomínio, ela tem um agendamento. A piscina em si, nem tanto, tem os horários que ela vai estar disponível. Exatamente. Então, como é que poderia surgir um conflito aí? Então, Digamos assim. Quais são os maiores conflitos hoje com a área da churrasqueira? Elas sempre vão funcionar com agendamento prévio. Então, a gente agenda e vai. Só que o que acontece no condomínio? Muita gente chama mais do que o que o condomínio permite. Então, tem condomínios que permitem até 15 pessoas. A pessoa leva 20, 25. E o barulho. Então, assim... Aí entra o barulho já acompanhando. Porque tem o barulho das músicas. A música ali, o outro já tá com a outra música mais alta do que a do outro. Exatamente. Não, e querendo ou não, quando a gente tem essa questão de festa, é normal que se aumente o volume da voz. Então, gera muito conflito pelo pessoal que está ali, primeiro, segundo, terceiro andar, que é o que mais sofre com a questão das festas. Das festas do condomínio. Exatamente. Então, começa a subir o barulho, aí tem a questão dos gritos, né, conversa alta, e da música. Então, aquilo já incomoda, já é passível de mandar mensagem pro síndico. Oi, a festa tá me incomodando e tudo. Então, já gera uma questão... Um atrito aí. Exatamente. Mas não seria uma questão de bom senso? Porque é o seguinte, vamos lá, eu vou como advogado aqui da festa, né? Tá? Que, por exemplo, a festa não acontece todos os dias, apesar que se o condomínio for enorme, todo final de semana tem festa, é claro, mas é óbvio que tem uma área específica para isso. Nós estamos falando, eu estou supondo aqui, num condomínio que seja pequeno, que a área de festa seja muito pequena e que acaba usando áreas comuns. Né? Então, ou seja, para quem tá no condomínio, sabe que ali a pessoa está fazendo a festa dela, que amanhã ela que vai estar lá fazendo, não seria um bom senso segurar um pouquinho o incômodo? É claro que tudo tem limite também. Tem gente que uma hora da manhã mesmo, né? Tá no maior barulho, aí é outra história. Mas dentro do normal, dentro do qual a gente está conversando, dentro do comum, né? Não seria uma falta de bom senso também, não, do morador? É o que a gente sempre fala em questão, seja aconselhando a administração do condomínio, seja aconselhando o condômino em si. Por quê? Tudo vai do bom senso. A partir do momento que eu trato aquilo ali de forma mais cordial, chego e falo, tento dialogar também com o meu próprio vizinho, porque aqui a gente fala muito que a gente está em uma unidade habitacional, mas dos dois lados tem mais 2 vizinhos, em cima e embaixo tem também mais 2. Então, a questão é o bom senso. Tudo vai ser gerado a partir dali. Se o meu vizinho, por exemplo, não suporta de jeito nenhum, o mínimo dos problemas já incomoda ele a ponto dele ligar seja para o zelador, seja para o síndico e falar, eu quero que cesse agora. Gera já um burburinho. Por quê? Aquele vizinho que estava fazendo barulho, por menor que seja, ele já se sente afrontado. Então, já gerou um burburinho, um atrito. E isso é muito comum dentro do condomínio, que por menor que seja, a pessoa já se incomoda. Então, a gente costuma falar que tudo tem que ser pautado pelo bom senso e pela convivência em si. Por quê? Quanto mais harmonioso é a convivência, melhor fica o condomínio para você. Para todo mundo. Exatamente. Todo mundo. Igual, por exemplo, onde eu moro não é condomínio, é rua pública, né? E eu falo o seguinte, que meus vizinhos são os melhores que eu já encontrei até hoje. Fazem festa? Fazem. Mas assim, você sabe quando dá um período de entre 10, no máximo 11 horas,
acabou o barulho. O único encontro que a gente tem lá, assim, ainda, que eu não descobri onde ele mora ainda, mas não é difícil, não. Tem um irmãozinho lá, nas imediações, que ele tem uma caminhonete com som. E aí, ele ainda, eu acho que ele deve ter sido traído, alguma coisa. Nossa, nervoso lá. Alguma coisa que ele quer incomodar os outros. Porque não importa o horário do dia, quando eu falo horário do dia e da noite, já passou 3 horas da manhã. Perturbando mesmo. Que treme. Um copo d'água em cima da mesa, ele chega a tremer do Meu Deus, hein? alto do som. Então, assim, aí eu falo que aí já é uma pessoa, é algo fora do normal. Tanto fora do normal da pessoa já usar o som alto, como do consenso. E nós lá da rua, né? Nós não temos isso. As pessoas fazem a festa. É claro, existe, por exemplo, virada de ano, que aí você também é ser insensato. Não dá pra controlar. Querer que a pessoa deu meia-noite, soltou a fogueira, agora vamos apagar a fogueira aqui, vamos todo... Não vai. Dormir. A pessoa vai virar à noite mesmo. Entendeu? Existem essas situações que a gente tem que ter vamos dizer assim, um pouquinho de senso, Confiômetro, né? Mas no contexto geral, graças a Deus, não tem problema. Mas eu vejo assim muito conflito em condomínio, a gente acompanha, que às vezes as pessoas arrumam problema por nada. E amanhã, quando ela tá fazendo a festa, ela quer que todo mundo fique calado. Também. Em festividades é normal, é questão de barulho, até porque não dá para controlar. E a gente muitas vezes também tá fazendo a nossa própria festa ali. Então você se incomodar com outro fica até contraditório. Mas no dia a dia, por exemplo, em casas mesmo, a gente tem muito essa questão de barulho de som. Então, som automotivo. Muitas vezes, hora que dá, 9 horas da manhã, 10, e vai até de madrugada, ou às vezes até vira o dia. Então a gente costuma falar que hoje, no DF, a gente tem uma lei de silêncio. Essa lei do silêncio, ela não é federal. Então cada estado, cada município tem a sua... Vai ter a sua lei que rege ali aquele assunto. Exatamente. Hoje a gente tem a nossa. Então, assim, muita gente confunde. Fala, eu não posso fazer barulho de 22 às 7 horas da manhã. Mas no restante dos horários está permitido. Só que não é bem assim. Porque a gente também tem a regulamentação das 7 horas da manhã às 22. Não é porque aquele horário é permitido, entre aspas, que eu posso colocar 2 carros de som, por exemplo, um do lado do outro, aumenta o volume no máximo e deixa o som ali. Por quê? Muita gente é o período que tem. É o sábado e domingo, de 8 até umas meio-dias, que tem para descansar um pouquinho mais, para passar aquele horário ali, porque trabalha a semana toda. E o vizinho que chega, coloca o som nas alturas, aquilo incomoda muito. E às vezes até problema de saúde. Exatamente. Quando de procurar você é porque o negócio tá sério, né? Sim, Então, a gente... o processo, eu quero processar ele, é assim que ele te procura. Sim. Mas vamos lá antes do processo. Vamos lá antes do Vamos lá. processo. Tá? Vamos lá no meu vizinho, ele não é nem meu vizinho, ele passa pela rua No carro. sei lá no final lá. Eu já descobri que é uma S10 prata. Eita. Eu nem vou atrás, né? Tá chegando perto. Eu tenho metade do número da placa. Aí, ó. Tá, vamos lá. Eu aciono a secretaria, aciono a polícia, o que é que eu faço, o Detran, numa situação como essa? Eu gravo um vídeo. Qual seria o caminho correto? Tá? O caminho da vontade é por pouco, né? Mas vamos dando o caminho assim, Pra resolver. pra né? resolver de uma maneira Pra resolver. Pacífica, né? Mas. Não, porque eu sou muito sincero dizendo, não é Porque- questão do seguinte, só, vou chamar a polícia pra polícia vir cá, o Detran deixar. Não é isso. E ainda tem outra coisa perigosa. Você É. parar, vamos supor, você para ele na rua ali, vai conversar, você não conhece quem é a pessoa. Não, E hoje tem muito essa questão, que você não sabe quem é o próximo. Quem é o Pra próximo. você chegar nele, às vezes você tá de boa fé, você só quer dialogar. Falar, amigo, então, diminui. Não precisa dessa altura toda. Mas você não sabe quem é a pessoa. Então fica até complicado pra você tentar uma conversa cordial. Então, pra você, hoje, a melhor maneira é sempre registre. Faça o registro, por quê? Aí vai chegar na sua pergunta, para chegar no processo. Para chegar no processo, a gente tem que ter prova. Então, ligou para a polícia, anota aquele horário, se for possível, verifica se eles vão até a rua para intervir. Se não for o caso,
tenta novamente com eles, olha, é porque assim, já tá incômodo, a gente já ligou 2, 3 vezes somente hoje para verificar essa questão desse barulho. Será que não é possível somente deslocar uma viatura para verificar essa questão? Porque assim, passou do senso comum. E aí até mesmo conversar com outros vizinhos para ver se eles também se sentem da mesma... incomodados. Exatamente. Porque no caso desse menino lá, eu chamo meu vizinho, né? Eu até acredito que não seja nem má fé da parte dele. Eu acho que para ele... Tá com raiva de alguma coisa, né? Tá tão assim, Natural. bitolado, que para ele... Tá normal já, tá né? no normal. Já tá surdo, né? Tá no normal dele. Apesar de que cientificamente é comprovado que o barulho deixa a pessoa... Tem chance, né? Não é que deixa. Tem 11% de chance de deixar a pessoa demente. O ser humano demente. Então, ou seja, mas assim, eu não acredito que ele faça isso de má fé. Vou passar aqui para incomodar todo mundo. Mas assim, parar, às vezes, ou chamar a polícia, ou chamar alguém que seja uma autoridade, para conversar e orientar. Porque às vezes foi orientação. A pessoa, o sonho do menino era ter um carro com som, com aquela coisa toda. E de repente agora ele pôde realizar o sonho. E aí ele esquece que o sonho dele incomoda as pessoas. Que às vezes que acontece no condomínio, que a pessoa tem um sonho em casa, gosta daquela música e esquece que da outra parede ali, dividindo, tem um outro vizinho com uma criancinha, com um idoso. E a pessoa, quando a gente gosta, não sei vocês, mas quando a gente gosta de uma música, a gente põe alto. Não, e hoje em dia, seja casa, seja condomínio, a gente tem muito essa questão de dividir parede com o vizinho. Então, chega um momento que, por exemplo, você tem uma criança em casa, você tem um idoso em casa, você tem uma pessoa que está passando ali por um momento difícil, você não sabe a dor do vizinho. Então, às vezes, aquele momento ali que você está usando para extravagar, seja um momento que tá mais incomodando o vizinho. Hoje, como a gente tá em período, né, acabou agora o período de festa junina, julina, vai começar a agostina, porque também se estende, o brasileiro gosta de festa, ele arruma nome. Exatamente. Mas tem muito dentro do condomínio a festa junina voltada para os condôminos. Então, assim, só que tem gente que não tá na mesma vibe e tudo. Então, tem que ter sempre esse bom senso de qual é o meu limite, até onde eu posso ir, mesmo que seja destinado a todos os vizinhos, a todos os condôminos, qual é o limite da minha festa. Porque a gente costuma usar um ditado popular que é muito válido. O meu direito, ele acaba quando começa o do outro. Então, eu tenho o direito de fazer uma festa, eu tenho o direito de escutar um som, eu tenho o direito de chamar as pessoas para dentro do meu apartamento ou até para minha casa, para se reunir mesmo, confraternizar. Sim, mas será que o meu vizinho está se sentindo confortável com toda aquela exposição, barulho, som? Então, eu preciso também ter essa noção de convivência. Por quê? Quando eu tenho essa noção de convivência, eu vou falar, olha, diminui só um pouquinho o barulho, porque a gente está num apartamento e tudo, não dá para ficar tão alto igual, por exemplo, se a gente tivesse uma festa. Numa chácara, num salão de eventos. Exatamente. Então, o próprio dono, o próprio inquilino fala, não, diminui só um pouquinho para a gente não ter nenhum problema e tudo. E aí chega a parte da administração. Por quê? A administração, ela vai atuar quando ela é chamada, porque senão ela é omissa. Então, a partir do momento que o meu vizinho se incomodou, ligou, eles precisam interfonar. Então, às vezes, não é chatice nem do próprio condomínio, é por uma norma mesmo que tem que ser seguida. É por uma obrigação que precisa ser cumprida. Exatamente. A pessoa tem que entender. Exatamente. Tem que entender. Muita gente não entende, né? Eles falam, não, tá me chamando a atenção, mas fulano faz festa também e não dá em nada. Às vezes nem sabe o processo que está na justiça. Exatamente. Às vezes não sabe nem o processo que está respondendo, né? Exatamente. Então, assim, são questões pontuais que a gente tem que lidar e não apontar o dedo, falar, não, realmente, ó, diminui um pouquinho o volume, vamos diminuir um pouquinho a voz, tudo bem a gente conversar, não tem problema, mas vamos manter aqui a tranquilidade, porque um ambiente harmonioso, ele vale mais do que qualquer lei ou norma, porque a gente tem a convenção, o regimento dentro dos próprios condomínios, que é o que vai regular ali. Mas se eu tiver essa consciência de que minha residência, ela tem que ser harmoniosa. Por quê? Se eu hoje brigo com o vizinho por causa de barulho, por causa de qualquer problema que seja, eu vou encontrar ele no hall de entrada, eu vou encontrar ele no elevador, eu vou encontrar ele na piscina. Exata. E fica aquele clima chato. Porque você fica pensando, meu Deus, e agora? Como é que eu vou encarar esse vizinho?
Uma coisa assim que eu vejo que é até mais difícil de solucionar é quando tem animal. A Animal. pessoa tem um animal e faz muito barulho, né? É, Aí já é bem mais. É bem mais complexo porque, assim, não é a mesma coisa de, por exemplo, a gente está falando aqui de um grupo de amigos, mas o cachorro, por exemplo, o Vai ficar gato, sempre, né? ele vai ficar lá e ele O gato não ele vai entende. perturbar. Agora o cachorro ele perturba mais né, com latidos. Né? Mas aí, do questão do cachorro, também não sou perito, né? Mas a questão do cachorro vai de adestramento, vai de castração, vai de atendimento veterinário, porque às vezes o cachorro precisa de você só passear com ele, ele Espaço, isso. já acalmou. Aí ele tá mais tranquilo. Aparece casos assim também de animais? Aparece demais. Assim, tem questão de cachorro, vai ser o latido, ou muitas vezes por questão condominial mesmo. O próprio passo que ele faz bate no chão. Então o vizinho Incomoda, né? incomoda. Tem vizinho também que é chato. Não, tem. Mas olha, veja bem, as pessoas precisam entender o ser humano. O ser humano é a máquina mais complexa que existe. Tá? Eu, por exemplo, o meu olfato rapaz, ele não é apurado, não. Um negócio tem que estar muito cheiroso para me sentir tudo. A minha mulher tá aqui lá no primeiro andar lá. Ela te fala o perfume. Ela tem um olfato assim que ela chega. Ou seja, então se uma coisa é forte, incomoda ela e não me incomoda. O barulho, por exemplo, depois que eu durmo, você pode me tirar, jogar no chão, pegar a cama, arrebentar a porta e levar embora que eu tô dormindo. A minha esposa, se você deixar uma agulha cair, Ela escuta. ela acorda. Então, existe assim, mas o vizinho, claro, às vezes a pata do cachorro é um vizinho desse que tem uma sensibilidade muito grande. E Entendeu? incomoda porque é a questão hoje em dia a gente tem uma liberdade enorme de trabalho. Então muita gente trabalha de home office. Então a pessoa fica o dia todo em casa. É diferente daquela que sai para trabalhar às 8 e volta às 19 e ela já tá o dia todo em casa. E às vezes o cachorro, ele tá em cima da pessoa, então a pessoa escuta o dia todo. Então fica aquele incômodo, mas nada assim que precise de uma intervenção mais gravosa. É uma conversa mesmo, você chegar, vizinho, tudo bem, eu vi que seu cachorro fica o dia todo em casa e tudo. Tentar dialogar. Dá pra mudar ele só de lugar, porque ele tá exatamente onde é o meu escritório. Exatamente. Tem como tentar, né, deixar ele mais livre e tudo. Conversar. Conversar. Eu acho que o que falta hoje na sociedade, em todos os âmbitos, é diálogo. É aquele negócio assim, ó, eu me colocar realmente no seu lugar. É muito bonito, né? Falar assim, não, a gente tem que colocar no lugar do outro, é lindo, isso é poético. Mas realmente, tá? Eu falei do menino do carro de som, eu tenho um que eu vou pôr câmera lá na minha rua. É alguém que passa e tá fazendo sacanagem comigo pra me provocar. Tá jogando bituca de cigarro na minha garagem. Nossa. Aí eu falo assim, provocação, porque é o seguinte, toda a minha garagem, ela é toda de grade e uns 80%, 70% é fechado com vidro. Então só tem a gradezinha que sai em cima e do lado do portão. As bitucas de cigarro aparecem onde é tudo fechado, é só lá por cima. Então ela é jogada intencionalmente. E não é uma. É assim, se você for lá agora, tá lá, não tirei ainda, tem 3 lá. Só pra me ver se aumenta. Se durante o dia vai... Aí eu falei, vou até pôr câmera pra ver quem é que tá fazendo isso. Se é brincando comigo, porque às vezes eu vou estar brincando pra me provocar, pra ver o que eu faço, ou realmente pra ver o que tá acontecendo, né? Mas assim, tudo por questão de diálogo, as pessoas precisam ter diálogo. Porque às vezes, por exemplo, igual eu tô falando dessa bituca de cigarro, ou começa a xingar todo mundo. Não, às vezes é só um amigo que tá fazendo isso, só pra ver a minha reação, brincando comigo, pra ver se eu pego, pra depois falar, viu, queria saber como é que você reage. O mundo hoje tá muito diferente, né? Não tá eu já vi, eu já vi o caso, o vizinho foi falar com o outro assim, ó. Ô, você pode abaixar o som um pouco, teu filho o cara pegou a arma e deu tiro na cara do cara. Pois é, uns absurdos. Então, a gente tem muita queixa em relação a isso em condomínio. Porque assim, o seu caso é uma casa, não era para ser comum a bituca de cigarro. Dentro do ninguém fuma na minha casa. Quando eu falo ninguém, até meus amigos que me conhecem, membros de família, se vão me visitar,
do portão para dentro não Não fumam. fuma. Se vão fumar, pede licença, saem Isso. e E vai vão pra para a rua. rua. Aí aparecem as bitucas de cigarro da mesma marca, da mesma cor. Botar as câmeras lá, né? Eu falei, vou colocar só para ver. Pra ver quem é essa pessoa. né? Essas bitucas, elas não estão aparecendo demais. Aham. Alguém está jogando. Jogando para me provocar, jogando para brincar comigo. Alguma razão tem. Então, assim, eu falei, vou colocar só para me matar essa curiosidade. Porque, assim, tem semana que não aparece uma. Tem semana que aparece umas 20. Esses problemas de piscina que você comentou, é mais o que dá em piscina? Piscina é pelas crianças mesmo. Ah, Criança tem costume de brincar e gritar, é normal. Só que tem Fica gente. gritando, né? Exatamente, tem gente que se incomoda em relação a esses gritos. Esqueceram E aí- que foram crianças, né? Exatamente. E aí que entra a questão do síndico. Porque eles questionam o síndico e o síndico, por muitas vezes, vai atrás dos pais. E tem condomínios que existem regras que a criança só pode andar acompanhada dos pais. Então, assim, seja na churrasqueira, seja dentro de elevador, seja piscina, e muitas vezes os pais não estão perto. Então, já gera outra discussão. Outro desgaste, né? Exatamente, porque aí você precisa procurar quem é o pai, tudo, explicar que não pode andar desacompanhado por questões lógicas. Porque a gente. Risco para a própria criança. Exatamente, a gente. Ah, mas ele sabe nadar. Por um descuido, pode ser que ele se afogue ali e não tenha ninguém perto. Então, é muito sério a questão da criança sozinha, porque elevador, você pode ter um menino que vai prender o pé entre O espaço ali o da porta. espaço da porta. Se não tem um Dá adulto ali, um efeito técnico no elevador, para no meio, abre a porta, a criança não consegue subir, abriu a porta, tem um espaço maior que ela pode cair. Então, Exato. o risco é grande. As pessoas, o risco é muito grande. Para a criança, essa regra da criança não estar andar desacompanhada, para mim, ela tem que ser uma regra perpétua em todos os condomínios para a própria segurança da criança. Porque depois que ela morrer, a família pode ter o dinheiro, pode ser o que for, que não volta mais. Não traz de volta. Não traz. E é uma questão recorrente, porque a gente sempre fala, porque o condomínio é um condomínio geralmente muito grande. Tem área de máquina de lavar, então se uma criança cai lá dentro, até você encontrar, a criança já faleceu. Já faleceu. Então é muito complicado. E aí é onde que o síndico entra, buscando sempre que não deixe, por menor que seja o período, só desceu para buscar o iFood. É nesses momentos que a gente tem as questões mais delicadas. Então, Então, essa parte de iFood, essas coisas também acontecem muito? Acontece porque, assim, dentro do condomínio, muitas vezes o motoboy ele não é obrigado a subir. Então, muita gente ainda não entendeu essa parte. E é a parte que a gente fala, é ter ali o bom senso. Poxa, eu queria receber na minha casa, mas eu tô dentro de um condomínio. Se eu não estivesse em casa, por exemplo, e entrasse alguém do iFood... Segurança, né? Exatamente. Minha porta abriu sem querer. Eu não tenho um costume de trancar minha porta. E aí, bateu um vento, ela abriu. Entra uma pessoa estranha dentro de um condomínio, como é que você vai se resguardar? Então, é justamente para a segurança dos condôminos que a gente tem essa questão de não subir nenhum estranho. Por quê? Você não conhece a pessoa. Às vezes, hoje em dia, a gente tem muito essa questão de golpe do iFood. Então, a pessoa, às vezes, pegou, foi e... vou levar essa encomenda para fulano. Subiu, fez alguma coisa. Então, é muito complicado você querer que o motoboy entre dentro do seu condomínio porque ele é a sua residência. Então, você tem que zelar. Por quê? Subiu para trazer o meu. Aí, daqui a pouco, sobe para trazer o de fulano. Você vai ter muita gente desconhecida transitando dentro muito estranho dentro ali da sua cidade. Exatamente. Do seu espaço. É a mesma coisa. Se, por exemplo, você pede um iFood e você mora em casa. Você não vai deixar o cara entrar dentro da sua casa para te entregar o iFood. Você vai receber ele no portão. No portão. É a mesma coisa do condomínio. Então, assim, não tem como você deixar que transite. Por quê? Transita um, transita outro. E hoje a gente tem muita entrega, não somente de iFood. A gente tem Shopee, Mercado Livre, diversas outras plataformas também online que você pede. Se cada um desses for entrar para deixar na sua porta,
vira um lugar sem lei. Tira a portaria, porque é um gasto desnecessário. Exatamente. A gente não precisa do porteiro, a gente não vai precisar de mais nada disso. De nada. E é uma questão, assim, muito, muito delicada, Delicado. Expulsão do morador. Como é que chega a esse ponto? Chega, pode chegar. É porque eu conheço um caso até hoje mesmo? só. Eu conheço um caso de um cidadão que ele fazia tanto barulho, e foi tão notificado que resolveu o problema. A montanha estava alta já. O apartamento dele só serve para ser alugado. Ele não pode morar mais no... A gente acha que isso só acontece com quem está morando de aluguel. Mas, na verdade, na prática, isso pode acontecer até com você, que é proprietário mesmo. Esse era proprietário, ele foi expulso do apartamento dele, que era o dono do apartamento. É o condômino antissocial. Ele gera muito barulho, ele gera muita notificação e ele gera muita reclamação. Então, não é uma coisa... aconteceu um episódio. Não, toda semana. É uma coisa constante, que ele está envolvido... Ele tá envolvido em alguma ocorrência interna do condomínio. Em Brasília, você pega tudo, né? De Brasília. Sim. Né? Tem alguma região assim, que tem mais conflitos, você nota? Eu acredito que hoje em Águas Claras, porque é o ponto que mais tem. É o polo que mais tem condomínio. Exatamente. Exatamente. Hoje a gente tem muito condomínio aqui. Então, quando você tem uma grande população que vive dentro de condomínio, é o que mais tem problema, tem barulho e tudo. A gente teve um caso recente de um rapaz que nos procurou em questão de barulho mesmo. E aí a gente teve um síndico, né, omisso. Então, o que é a omissão do síndico? Você passa o problema para ele, olha, já está desgastante, seja qual for a hora do dia, tá arrastando cadeira, tá arrastando mesa, tá arrastando móvel, durante a noite, de madrugada, já não tem mais horário para a pessoa tá mexendo, tá batendo, tá fazendo barulho. Aí o síndico olhou e falou, tá, mas a gente vai mandar lá o zelador. Aí o zelador, ele vem com aquele... É meio que um medidor de barulho. Barulho. E aí ele mediu. Só que como só tá arrastando, Não vai atingir. Não vai atingir. E aí ele falou, não tem como notificar. Não tem como notificar porque não é barulho de grito, de conversa alta, de som, nada disso. Então, mas incomoda arrastando a cadeira. Mas incomoda, porque você tá o dia todo dentro de casa e você vê muito aquilo, então fica arrastando, fazendo barulho, até o momento que a pessoa se estressa. Aí o que ele fez? Ele pegou um dia estressado, bateu na janela. Para com esse barulho! E aí ele foi notificado. Aí a gente falou, tá sendo 2 pesos, 2 medidas. Por quê? Porque o condomínio, ele não tá atuando nas ocorrências que ele tá fazendo, porque foram diversas notificações. E aí é quando entra a omissão. Por quê? O condomínio, ele tem que te resguardar. A gente fala que o síndico, ele tá ali para ser a voz dos condôminos. E a gente, como assessoria jurídica, também. Então, a gente não pode atuar individualizado para o síndico, então, para os interesses pessoais do síndico, nem para o interesse individual de um condômino. A gente tem que atuar no melhor dos interesses do condomínio. Do condomínio. Por quê? O condomínio, ele vai ser a sua residência. Então, a gente tem que resguardar que ele seja um local de tranquilidade, que ele seja um local que você chegue e você fala, estou na minha casa, vou poder descansar, vou poder me resguardar aqui e tranquilamente. Só que a partir do momento que o síndico olha para você e fala, infelizmente, eu não posso fazer nada, você se sente desamparado. A quem eu vou recorrer? Como é que eu vou fazer? Por quê? Já não tem mais conversa entre um condomínio e o outro. O síndico te olha e fala, não posso intervir. O que você pensa? Você pensa, poxa, tô largado aqui, ninguém me escuta, ninguém me ouve, eu tô com problema e ninguém tá me escutando. Então, hoje, a gente teve até um julgado recente, onde o condomínio, ele foi condenado a pagar indenização pela omissão. Então, quando você aciona o condomínio, mesmo que seja uma conversa, então, tem
como você vir aqui só pra gente conversar? É porque, assim, tá tendo um problema, um atrito, e é coisa pequena, muitas vezes. Fácil de resolver num diálogo. Exatamente. Você não precisa notificar a pessoa, você não precisa multar, mas você chega, tudo bem, é porque a gente teve uma reclamação em relação a isso e isso. Teria a possibilidade da gente tentar um diálogo, tentar resolver da melhor forma, porque muitas vezes você não precisa levar aquele problema para o judiciário. Você consegue resolver com a base de bom senso e diálogo. Então, é o que vai pontuar dentro do condomínio é justamente isso, o bom senso e o diálogo. Então, muitas vezes só falta isso, você ter uma escuta ativa do condômino que está te procurando para reclamar e ter uma escuta também do condômino que está fazendo barulho. Às vezes foi um dia que ele, né, chegou ali estressado, começou a mudar tudo para ver se aquilo resolvia o problema dele. Então, ou uma própria criança que tá na casa, que arrasta as coisas, sem noção. Tem vizinho que é muito chato também, né? Esse dia eu tava descendo, eu vendo a mulher gritando lá, depois perguntei pro zelador, né? Ela falou que tava incomodado com o cheiro do incenso que a vizinha deixava. Aí sai um pouco no corredor, né? Ah, não tô aguentando esse cheiro. Até isso dá problema? Dá problema. A gente teve um episódio onde um condômino, ele nos procurou falando, será que não tem como mudar a convenção condominial e botar que não pode fumar? Eu falei, maconha já. Eu falei, não tem como, porque são unidades habitacionais. Você não tem como intervir tá dentro da casa. Então você não tem como intervir dentro da casa da pessoa. Olha, você não pode fumar. Desde que não seja nada ilícito, você não pode intervir dentro da casa da pessoa. Você pode pedir para que manere, né, e tudo, que se for o caso dessas, em questão de horário normal, vamos supor, ali das 8 às 6 horas da tarde. Ah, se for o caso, tem como descer. Ir para uma área comum, onde pode ser. Que o cheiro sai, né? Mas aí é aquele negócio, a questão do bom senso. Exatamente. O cara tá fumando na janela, soprando, mas tá indo lá pra cima do cara, né? Mas é questão do que eu tô te falando, é bom senso dos dois lados, de quem tá reclamando, de quem tá fazendo. Pera lá, estou fazendo, incomoda? Não, e pensar também, por exemplo, eu que estou fazendo, será que se fosse o outro isso me incomodaria? E aí, eu uso muito isso, igual, né, eu faço artesanato, para mim poder, por exemplo, relaxar, sair do meu trabalho. Assim, eu trabalho, então, o que o meu artesanato não tem nada a ver com o trabalho, então eu consigo dar uma higienizada no cérebro. Então eu uso equipamento. E esses equipamentos são elétricos. E eles fazem barulho. Sim. Então, dependendo da hora, eu não vaço. Eu não vou mexer. Por quê? Porque vai incomodar qualquer vizinho. Tá 8 horas da noite. Aí eu ligo uma retífica. Ela faz um barulho infernal mesmo. Aí o que acontece? Vai incomodar. Então é melhor não mexer com a retífica. Aí eu tenho uma furadeirazinha que é motor de impressora. Não faz barulho. Falou, essa aqui dá para usar. Tem noção, né? Então, ou seja... se vai me incomodar, vai incomodar o vizinho. Até porque eu não vivo disso, então não é meu trabalho. Se fosse meu trabalho, eu trabalharia no horário normal. Eu uso isso aqui para relaxar, para sair do meu estado normal, para poder, né, dar uma higienizada na pessoa mente. Tem que ter, Mas você tem que ter o bom senso. Até o celular, às vezes estou ali limpando ali uma coisinha, até o celular incomoda, cara, também é alto, né? Incomoda. Aí eu abaixo ali, para ver. Até no piano, às vezes eu tô tocando piano, meu piano é elétrico, com fone, né? Depende se tá muito tarde da noite. Vai incomodar, né? Põe o fone ali. Tem que ter um. Não, a pessoa. A gente tem que viver assim hoje. Você tem que colocar realmente no lugar, é empatia. Você tem que colocar no lugar do outro. Vai incomodar? Incomoda. Entendeu? Por quê? Porque é o seguinte, até com os próprios filhos das pessoas. Por exemplo, eu tenho meus netos. Eu não intervenho na educação dos meus filhos com meus netos. Eu falo para eles, olha, eu vim para estragar. Eu vim, a minha função é estragar. Vocês são educar, tá? Eu deixo bem claro isso para eles. Não vem falar para mim, não pode dar um chocolatinho. Isso. Eu dou chocolatinho, viu? Mas assim, tá educando, pôs de castigo, obrigou a comer, porque tem que comer isso só. Eu não falo, eu não entro. Não, de jeito nenhum. Eu respeito isso com meus netos, com filhos, com quem for, eu não intervenho na educação. Sim. Entendeu? Mas assim, eu vejo muitas vezes os avós, os parentes, querendo se meter na educação e tudo. E eu penso que num condomínio, principalmente, né? Às vezes a pessoa quer se meter na vida do outro que está educando o filho. Claro que eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando de violência.
Porque de violência aí é outra história. Se você vê alguém tá usando de violência física, mental, sexual, que seja contra uma criança ou contra qualquer outro ser humano, aí sim tem que intervir, sim. Tem que chamar a intervir. polícia, tem que fazer, como diz o outro, fazer o barraco, se for o caso, para poupar uma vida. Mas em contexto geral, não. Em contexto geral, por exemplo, o que eu vejo o maior problema de convivência é as pessoas se meterem na vida dos outros e não querer que se metam na delas. Hoje a gente tem muito essa questão. Então, por exemplo, porque eu vi fulano trouxe 3 pessoas distintas na casa dela. Tá, mas o que isso te afeta? Se não te incomodou, se não violou os seus direitos, isso não te interessa. Tá na casa, Já quer entrar demais, da né? casa, tá dentro da casa, Exatamente. Ela tem os amigos dela, tem a família dela, e isso, se não está tirando o seu direito, não está te violando de qualquer forma, não tem o porquê você se incomodar. Não. Agora, a partir do momento que aquilo ele já trouxe para outros fins e incomode, passe do limite. Passou do limite, tá Pode incomodando. ter até outros problemas que ela deve pegar, que quando o cara tá namorando demais ali, né? Rapaz, o negócio tá pesado ali. Já pegou esses casos também? A gente pega, teve um caso, e aí a gente tem aquela questão também do Airbnb, que hoje já tem condomínios que não permitem que você alugue seu apartamento por Airbnb. E aí tinha muita gente que Só a pra própria isso, pessoa que recebe. Então, recebeu uma família, e aí ela foi embora e a família ficou. Recebi alguém, tudo, e a pessoa foi embora, o dono, e a outra ficou. Então isso já opa, peraí, não pode. Só que não tinha nada que regulamentasse, ao contrário. Então a pessoa falava, não, eu posso dispor do meu apartamento da forma que eu achar mais conveniente. Então hoje o que a maioria dos condomínios adotaram? Proibir qualquer tipo de locação de temporada. Então, seja Airbnb, Booking, qualquer desses. temporada. Exatamente. Por quê? Porque gerou um atrito. E aí é a mesma coisa do motoboy. Tá entrando muita pessoa estranha dentro do condomínio. E eu sou a favor. Eu acho que na convenção tem que criar esse mecanismo, porque senão tira toda a essência do condomínio, que é você ter segurança. Porque, para mim, na minha visão, a principal aceitação de uma pessoa ir para um condomínio é segurança. Porque, eu vou para um condomínio que tem piscina, que tem isso tudo. Olha, ela pode ir para um clube que tem piscina, ela pode estar em qualquer outro lugar. O que ela quer realmente é segurança. Ela poder pegar, ficar até 10 horas da noite sentada na área comum, contemplando as estrelas, com segurança. Despreocupada. Fazendo caminhada, dependendo do tamanho do condomínio, na área pública do condomínio, na área comum, com segurança. Aí vai entrando e saindo gente, acabou a segurança. Exatamente. Hoje aqui em Brasília a gente tem muito condomínio que tem 3, 4, 5 unidades habitacionais. Então, você tem 5 blocos ali. O condomínio é enorme, então você consegue fazer essa caminhada da tarde. Quando é idoso, ainda mais, porque, por exemplo, para a família, é mais fácil que você compre um apartamento e coloque ele, porque ele tem a possibilidade de ligar para o zelador tendo algum problema. Se a família trabalha, todo mundo não tem aquela pessoa específica para ficar com ele, contrata uma enfermeira. E o espaço do condomínio é o espaço que ele vai andar para poder se exercitar. Ele não vai sair porque tem a portaria, que se ele for sair devido à idade, já vai ligar para alguém, para a família, olha, o seu fulano está querendo sair, pode liberar ou não. Se a pessoa é lúcida, é outra história, mas já tem aqueles que já têm dificuldade, né, ou tem problemas de saúde, que precisa estar, para sua própria segurança, recluso, não é preso, mas num certo local com uma certa vigilância. E o condomínio ajuda muito nisso aí. Ajuda bastante. Ajuda. Então, você colocar várias pessoas diferentes dentro de um condomínio como esse, às vezes a pessoa sai, esquece a porta aberta, às vezes... Então, é uma segurança você morar num condomínio. E a partir do momento que você libera muitas coisas para dentro desse condomínio, gera um atrito, porque gera uma insegurança. A pessoa se sente insegura. Fala, poxa, aqui é o meu lugar de... Aqui é o meu paraíso, é o meu e paraíso. E agora tá se tornando já outra coisa. Então, as pessoas, elas têm mais essa
consciência de que dentro de um condomínio é mais tranquilo, é mais seguro e para eles é o melhor. Então, quando você começa a tirar essa segurança do campo de visão deles, seja liberando moradores estranhos, Airbnb, entregas, você tira aquela paz, aquela tranquilidade da pessoa. Então, a gente tem muita reclamação em relação a isso. Não é porque assim, eu tenho um amigo que mora num condomínio, sabe qual horário que ele faz caminhada, ele e a mulher dele? 3 horas da manhã. É mesmo. 3 horas da manhã, ele fala assim, olha, eu sou muito satisfeito aqui, eu pago até um condomínio até, eu acho que é alto, mas só porque às 3 horas da manhã eu posso, eu e a minha velhinha, caminhar aqui, Em paz. é muito grande, a gente caminha sem problema nenhum, com toda segurança, o que muito que a gente encontra é só o motoqueiro fazendo a segurança lá, ele já sabe que a gente tá fazendo caminhada. Fazendo caminhada nem incomoda mais. Ele nem buzina, porque se buzinar vai incomodar o senhor. Então, ou seja, ele falou assim, é isso que me dá prazer. Aí eu falo, pega ele e tira isso dele, arruma um problema. Arruma um problema. Arruma um problema. Arruma um problema, até porque a pessoa ela já está acostumada. Aquele já é o horário dele. É normal para ele já caminhar aquele horário. Esse horário eu tô dormindo, mas ele tá fazendo a caminhada dele. Se você tira isso hoje dele, ele pode até entrar em uma depressão. Pois é, então eu falo assim, as pessoas entender que cada um tem o seu direito terminou, começou o meu. Terminou o meu, começou o seu. Respeitou isso, teve diálogo. O seu cachorro vem cá. Não, vem cá. Porque às vezes o cachorro saiu, fugiu. O cachorro não sabe, ele não tem domínio próprio. E às vezes, o que dá problema demais é o cachorro ou o gato que foge e ele não vai bagunçar na casa do dono. Ele bagunça na casa e geralmente do desafeto, né? Isso aí aprendemos muito hoje, hein? Hoje aprendemos bastante, né? Doutora, onde fica o escritório? Como é que faz para falar com a senhora? A gente fica ali no Connect Tower, do lado do Taguatinga Shopping. A gente tem hoje o número para contatos. Também temos o e-mail, o nosso e-mail. Pode falar para Os síndicos, né, te procurarem, né? Síndicos, Pode mandar um recado aí a gente atua diretamente nessa questão, não somente com a administração, mas também com os condôminos. Então, o nosso contato de e-mail para você mandar a sua demanda é contato@taadvocacia.com.br e o nosso número WhatsApp é o 61 99240 6812. Top, doutor. O Instagram também, né? O Instagram também é o TA Advocacia. Lá já tem tudo também no Instagram, né? Tem tudo, a gente tem isso, tem o endereço, tem o número, tem tudo. Ótimo. Isso aí. Foi muito bom, aprendemos. Hoje aprendi demais, Hoje nossa. estamos aprendendo bastante, tá valendo Aprendi demais, demais, viu? né? Então é isso aí, né? Galera, ótimo sábado. Muito obrigada. Boa noite. Não, viu? Até a próxima. Não Até. esqueça de compartilhar, hein? Isso aí.